Como ouvir a voz do Espírito Santo? Eu sou o pastor Joel Fiuza, você é muito bem-vindo a este canal e eu o convido a que abramos juntos a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos fazer isso? João 10, versículo 27, o Senhor disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Logo, ouvir a voz do bom pastor é um privilégio, não de alguns poucos escolhidos, mas de todos os filhos, de todas as suas ovelhas. O bom pastor, o Logos, a palavra, sempre fala. E todas as suas ovelhas podem ouvir a sua voz. A voz do Senhor na nossa vida sempre vai falar em linha com o que está escrito na Bíblia. Como Paulo escreveu a 2 Timóteo, em 2 Timóteo 3,16, ele diz que toda a escritura é apta, é boa para ensinar, para corrigir, para redarguir e preparar o homem de Deus para toda boa obra. Logo, tudo que Deus fala, sempre, absolutamente, vai estar em linha com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Quando Deus fala também, para que nós possamos ouvir a sua voz, o nosso coração deve ser um coração quebrantado, um coração humilde, porque Deus resiste o orgulhoso, mas concede a sua graça aos humildes, conforme 1 de Pedro 5, versículo 5 e 6. Quando o nosso coração treme diante da palavra, conforme Isaías falou no capítulo 66, para esse olharei, diz o Senhor, para aquele que treme diante da minha palavra. Então, nós perceberemos, teremos a convicção de que estamos seguindo a voz, a direção do Espírito de Deus em nossas vidas. E essa convicção é o que Paulo descreveu em Colossenses 3,15 como o árbitro, a paz. Não é ausência de lutas, não é ausência de guerras, é certeza de convicção, é certeza de que estamos fazendo a vontade de Deus. Fora pode haver muita luta, muita guerra, pode haver muitas coisas turbulentas, porém dentro a paz, a certeza. O apóstolo Paulo, mesmo caminhando para os dias mais turbulentos da sua vida, ele dizia: não tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, conquanto que eu cumpra o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, de dar testemunho da graça de Deus. Então, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não se poupa, como se diz no espanhol, não se escatima, ele não se poupa, porque ele tem convicção da vontade de Deus. Mesmo quando Ágabo tomou o cinto de Paulo, o profeta Ágabo, e disse: assim diz o Espírito Santo, o dono desse cinto será preso. Então, Ágabo se atou com a cinta de Paulo, e Paulo disse: irmãos, eu preciso fazer a vontade de Deus, não magoem o meu coração, porque os irmãos insistiram muito para que Paulo não fosse a Jerusalém, porque lá ele seria preso e dali iria a Roma, e em Roma seria o seu fim. Porém, ele continuou por convicção de fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo também confirma a sua direção. Essa confirmação pode se dar através da multidão de conselheiros, como diz a palavra de Deus, que na multidão de conselheiros há sabedoria. Em Atos 13, versículo 2, a palavra de Deus diz que os irmãos estavam juntos e eles oravam e jejuavam, e disse o Espírito Santo: apartai-me Saulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Então, os irmãos, tendo orado, impuseram as mãos e eles foram enviados. Portanto, quando a igreja se reuniu em Atos, no capítulo 15, os apóstolos escreveram uma carta e disseram: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, eles descrevem as deliberações que foram tomadas no Conselho de Jerusalém.
Você percebe que o Espírito Santo está falando, mas também o Espírito Santo está confirmando a sua direção através dos anciãos, através dos conselheiros. Uma última coisa, o Espírito fala pelas Escrituras, ele dá paz, dá segurança, dá convicção, ele confirma com a providência, ele confirma a sua direção através dos conselheiros, aqueles que são mais maduros que nós, muitas vezes, que falam em linha com aquilo que o Espírito falou, mas há um detalhe. Você e eu podemos simplesmente entristecer o Espírito. Ou, como Paulo diz em Tessalonicenses, o capítulo 5, 18, não apagueis o Espírito. Aos Efésios, no capítulo 4, 30, ele diz, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E no contexto de Efésios, quando ele diz não entristeçais o Espírito, ele fala de gritaria, de ira, de amargura. Então essas coisas dentro de você, dentro de mim, podem simplesmente entristecer, apagar a atuação do Espírito. Nesse caso, nós não ouviremos mais a sua voz, porque o nosso coração estará totalmente endurecido e o agir do Espírito Santo embotado dentro de nós. Por isso, é preciso abandonar a ira, o ressentimento, a amargura, para que a turbulência que está no coração amargo saia e a paz possa voltar. Isso é o que alegra o Espírito. E quando o Espírito se alegra, ao falar, ele será ouvido. Um dia perguntaram a George Miller como ele fazia para ouvir a voz de Deus. Ele disse, quando você tem um coração disposto a ouvir e a obedecer, de 10 você já tirou 9 décimos de dificuldade. Então é preciso que você e eu estejamos dispostos, não apenas a pedir confirmação para aquilo que nós achamos que é certo, mas é preciso estar disposto a obedecer à vontade de Deus. Ainda que às vezes obedecer essa vontade contrarie temporariamente um sentimento interior. Pois o perdão, por exemplo, é da vontade de Deus. Porém, emocionalmente, quem está amargurado não sente vontade, desejo de perdoar. Mas se decide perdoar por obedecer à Escritura, logo depois as suas emoções o acompanharão. Para finalizar, eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tive num evento que uma senhora veio para participar. Ela estava muito enferma e ela era uma pessoa com morbidez, seu corpo, ela era muito gorda e ela tinha muita dificuldade de se locomover. E naquele evento, um dado momento, eu olhei para ela e o Espírito Santo falou claramente a mim. Você a está vendo? Disse sim. Eu a amo. Eu amo seus sonhos, eu amo seus projetos. Eu amo tudo que ela ama. Cada anseio do seu coração, eu amo. E o Senhor, nesse ritmo, falou muitas coisas a mim, em meu interior, a respeito daquela irmã. Ela tinha vindo de um outro estado, de uma outra província. Isso se deu quando eu morava na Argentina. E quando nós fomos orar uns pelos outros, então eu impus a minha mão sobre ela. E nem mesmo utilizei o termo assim diz o Senhor. Não fiz tal coisa. Eu simplesmente comecei a dizer, Deus te ama. Jesus te ama. Os seus sonhos são caros a Deus. Os seus anseios, o Senhor valoriza e ama. E comecei a falar. Simplesmente, uma cascata de lágrimas brotou dos olhos daquela mulher. O seu interior foi tomado por uma compulsão de choro profundo, de dores como que de parto. E eu chorei junto com ela, porque eu percebi claramente que aquela voz era a voz de Deus. E quando eu as repeti, então a convicção veio e uma cura brotou na vida daquela senhora.
Depois daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma, porque ali eu entendi, com aquela palavra, aquela voz que ressoou dentro de mim, demonstrando claramente como aquela senhora era amada por Deus. Eu entendi que Deus ama todas as pessoas que estão neste mundo. Aquilo foi um impacto tão grande na minha vida, que a partir dali, os milagres começaram a me acompanhar. Ontem mesmo, eu estive em Canarana, ministrando na nossa igreja que está ali, ministério que eu acompanho, pastor Claudemir. E no final da palavra, uma jovem senhora que tem 3 filhos pequenos e tem uma bem pequenininha que ela estava todo o tempo no colo. E eu comecei a orar pelos enfermos. E ela disse: o meu pulso dói muito, pastor. Então eu a chamei adiante, orei pelo seu pulso. E naquele mesmo momento que estávamos ali, o Espírito Santo a curou completamente. Passados uns minutos, o pastor da igreja me diz: pastor, eu tenho que ir embora porque o meu filho está com a coluna travada em casa. Um jovem, um adolescente. Eu disse: vamos lá, vamos orar por ele. Fomos à casa do pastor. Quando chegamos ali, o seu filho estava como que andando de lado, com muita dor na coluna. Eu orei por ele e o Espírito Santo o curou instantaneamente. Oh, louvado seja o Senhor. E ficamos ali em comunhão até meia-noite, 00:30 e voltamos para casa. Hoje pela manhã, quando eu abri o meu WhatsApp, o pastor tinha me mandado um áudio de uma senhora. Ela disse que me viu ontem na cidade e ela se lembrou que 3 anos atrás, quando eu me hospedei na casa de uma família da igreja, ela trabalhava ali como doméstica e ela tinha um esporão no pé. Ela sentia muita dor continuamente. Então ela mandou um áudio ao pastor, o pastor me encaminhou e ela estava muito feliz porque nunca mais aquela dor voltou no seu pé. Então veja como ouvir a voz de Deus é algo que não apenas vai trazer direção na sua vida, como pode mudar a sua vida para sempre. O Senhor te abençoe.